Mas vou dar aquela moralzona pro nosso queridão, o Mala Oficial, que sempre está trabalhando aí, deixando aí como posso dizer, a transparência, deixar tudo claro, as claras no Coringão, né? E um dos pontos fundamentais dessa discussão é exatamente quem compõe o pedido de trancamento do inquérito do Ministério Público. Então, para juntar os polos, né? Corinthians, Osmar Stable, porque ele é o presidente executivo do Corinthians, ele pode dizer não vou fazer isso, vou deixar a cargo dos demais, mas ele como representante do Corinthians, como executor dos atos corintianos, não adianta dizer, não, jurídico, não, passa pelo presidente a decisão sobre. Junto com André Sanches e Duílio, tentam barrar a continuidade do inquérito civil por parte do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público incluiu na pauta de julgamentos o pedido interposto pelo Corinthians, juntamente com Andrés, Duílio e outros envolvidos, visando impedir a continuidade do inquérito civil. Este procedimento poderia levar à intervenção judicial no clube por meio do Ministério Público Civil de São Paulo. O episódio é de grande relevância, já que, caso o pedido não seja deferido, o Ministério Público poderá dar prosseguimento ao inquérito e coletar novas evidências contra aqueles considerados responsáveis pelos prejuízos causados ao clube. Bom, aqui que fique claro que é um movimento que você pode extrair lá do Ministério Público, da pauta, né? O relator, inclusive, e me passaram o currículo do relator, né, do caso, que ele é o Marcos Stefani, ele é procurador de justiça, eleito pela CSMP de São Paulo, biênio 26-27, doutor e mestre em direitos difusos pela PUC de São Paulo, mestre em processo civil pela PUC também, especialista em processo estrutural. O curioso é que ele é um especialista, um mestre na questão dos direitos difusos, que é exatamente o argumento também que pode ser utilizado ali, de forma geral, para a continuidade do Ministério Público. O que eu quero dizer é o seguinte, está claríssimo, na ata do CORE, que fez a apuração, né, fez a votação sobre a possibilidade de abertura de abertura de apuração sobre os atos praticados por André Sanches, que culminou na votação de 9-7. Tanto o Mário Gobi, filho, quanto o seu Osmar Stable, vulgo Sopa, se manifestaram pela não continuidade, sugerindo, dizendo que essas brigas não deveriam acontecer, essas coisas não deveriam acontecer, e, de certa forma, defenderam, principalmente o Mário Gobi, né, nesse caso, a não continuidade da apuração. Lembro que foi nessa reunião, inclusive, que teve uma discussão calorosa entre o Felipe Isabella e o Mário Gobi sobre esse tema. Então, assim, isso já não é novidade, não é nenhuma novidade no Corinthians, esse tipo de postura e principalmente de tentativa de encobertar tudo o que tem acontecido. Todos aqueles 25 motivos, não são só 25 motivos, são muito mais, muito piores, inclusive, porque alguns deles vão ser desnudados em breve. O que a gente vai observar no passado desse próximo mês aí de fevereiro, março, é absolutamente escabroso, principalmente quando a gente está falando da Arena também, que não chegou dentro dos 25 motivos. Lembre-se que ela não estava lá como um ponto foco dos 25 motivos. Tem a Corinthians TV, tem vários outros itens que ele deixou em aberto na parte criminal, que foi repassado, inclusive, para a esfera civil, para a abertura de inquérito. E o que está tentando fazer nesse momento é simplesmente travar as investigações sob, na verdade, todo esse controle institucional dos supostos donos, os 300 donos corintianos, que usam e desviam e são omissos e cometem atos que eventualmente não são punidos. E nem adianta vir, não, conseguimos extrair um relatório para pedir o ressarcimento. Enfia o ressarcimento nas suas nádegas. O seguinte, o Corinthians não funciona,
o nosso poder executivo quer o trancamento, as pessoas interessadas, que são o Duílio e o Andrés, também querem o trancamento. Estamos tendo uma sequência tenebrosa de manifestações muito ruins do Corinthians como instituição, e nenhum tipo de crítica é colocada em posta. Veja, é o Corinthians como instituição está falando que quer o trancamento de investigações sobre atos seríssimos cometidos internamente. Beleza? Beleza? E aí, Douglas, o que você achou? Então, é normal, né? Vocês estão persistindo em tentar impedir, né, o trabalho que tem que ser feito. Acho que é incontroverso, tem que ser feito o trabalho, né? Daí farão de tudo para retardar. Impedir, eu acho que não vai conseguir, mas vão tentar retardar aí. Conseguiram retardar, já tem pauta para o dia 27, né? Dia 27, acho que é a pauta para resolver essa questão. E é isso daí. Então já era previsto, que aconteceria isso daí, mas acho que não vai ter efeito algum. Você, como torcedor, meu queridão, você está vendo aqui uma movimentação do Corinthians para todo o processo de investigação que todo mundo está lutando arduamente para expor, para trazer a limpeza. O São Paulo, por exemplo, está agindo rapidamente do que está sendo demonstrado e com apoio maciço da imprensa do São Paulo. Sim. A imprensa do São Paulo é um braço de auxílio para o Ministério Público, para a Polícia Civil. No Corinthians é o oposto. Não existe braço para fazer absolutamente nada. Eles estão tranquilos, está tudo bem, vamos aguardar o que vai acontecer. Por quê? Porque o medo é muito grande. Principalmente de retaliação. Parece que tem um medo assim, desenfreado, de que não haja ali, poxa, algum tipo de resultado prático, porque sabe como é o Brasil. O que você acha aí, olhando assim por fora, olhando como torcedor, o que você sente assim sobre esse momento aí do Corinthians e principalmente as novidades agora em 2026, né? Reis, pra mim, eu vejo da seguinte forma: a mídia, quanto pior, melhor pra mídia, mas ela vai ganhar em relação a isso. Então ela vai ser basicamente uma cortina de fumaça para toda a diretoria. E a diretoria cada vez mais mostra que não tá nem aí pro Corinthians. Eles estão preocupados com outras coisas. Eles estão preocupados com eles mesmos. Não sei o que acontece, mas o contraste entre Corinthians e São Paulo é muito claro. O São Paulo, os dirigentes que lá estão tentando consertar a cagada que foi feita por um que acabou entrando lá. E no Corinthians não. No Corinthians parece que eles se unem para manter a bagunça, a baderna, a desorganização, a falta de profissionalismo. Então, o Corinthians, cada dia que passa, ele vai mostrando o quão sujo é lá dentro, o quão bagunçado é lá dentro, e o quão não preocupado as pessoas que lá estão com o clube. Elas não estão nem aí. Elas querem manter o poder, elas querem fazer a manutenção do poder, elas querem continuar tendo aquelas regalias que eles têm lá. Me parece, de novo, não é querendo trazer política nacional para dentro da nossa conversa, mas é um espelho praticamente. É basicamente um espelho do que acontece lá em Brasília. A pauta do dia 27 foi o seguinte: o Corinthians, eu posso até trazer aqui a matéria. Corinthians pediu ali, entrou com um recurso no Ministério Público para que houvesse a interrupção da possibilidade de investigação dentro do Corinthians. Lembrem-se, o Corinthians começou com a investigação com o Cássio Concerino, né, por eventuais atos praticados pelos seus ex-dirigentes com a utilização irregular, em teoria, né, dos cartões corporativos, e agora convalidado aí pela Comissão de Justiça.
partindo disso, outras situações, denúncias foram se alastrando, situações foram aumentando e o Cássio estava fora do seu escopo. E já tinha entendido que com os atos praticados ali, com as organizações criminosas, empresas de fachadas e tudo mais que envolvia o Corinthians, em teoria, já não estava mais na sua alçada de competência. Ele tem a sua responsabilidade criminal para fazer as investigações, porque o precedente dado pelo Gilmar Mendes foi nesse sentido, né, que você pode, por interesse público, fazer as investigações na associação privada, neste caso, né, mas ele entendeu que é muito mais sério, então ele repassou para o setor competente, que é o do Luiz Ambra Neto, ok? Esse repasse é o repasse para o setor civil, e o setor civil é o que é competente para abertura de inquérito ou para a intervenção, pedido de intervenção. Essa remessa para o Luiz Ambra Neto, ou a investigação, ou a abertura de investigação, que está em sigilo neste momento, foi indicado pelo Corinthians como violador dos direitos da associação privada, que não teriam justo motivo para ter nem a abertura, nem as investigações. Não há motivo, segundo o Corinthians, para ter essa situação. Então, o Corinthians, como instituição, o Stable, o executivo do Corinthians, decidiu entrar com um recurso para trancar, travar, arquivar, é a palavra mais adequada para isso, arquivar qualquer tipo de início de investigação. Ou seja, abertura de inquérito ou a suscitação, quem sabe, de uma intervenção judicial no Corinthians. E aí esse recurso ficou pendente de julgamento. Sem esse julgamento, o Luiz Ambra Neto não pode dar prosseguimento tanto na abertura de inquérito quanto no pedido de intervenção, se ele entender pertinente. O que a gente está falando é o seguinte: a partir do momento dessa decisão em específico, teremos um desdobramento muito maior a partir de fevereiro. Por quê? Teremos ali vários desdobramentos da REAG. Isso quem está trazendo, inclusive, não sou eu. Quem trouxe foi o Macedo ontem no nosso pós-jogo. Ele veio aqui e falou: vai acontecer algo muito grande, esse envolvimento do Corinthians, porque está macro, vocês estão cientes aí, está passando toda hora nas reportagens, todo mundo envolvido, um baita problema, e o Corinthians está nesse bolo também. Corinthians como instituição, as pessoas a gente vai descobrir depois. Então isso vai bater nossa porta em algum momento, isso vai desdobrar. E o Corinthians não quer passar por isso, ou pelo menos o Stable não quer essa movimentação, ok? Resumindo, quando pessoal, a gente tem que falar... para quem não entendeu, eles estão empurrando com a barriga para tentar jogar mais para frente o máximo possível que eles puderem. Basicamente é isso. Eles vão entrar com recurso em cima de recurso para empurrar para frente, para eles tentarem de alguma forma se blindar ou se proteger. É isso, Reis? Exatamente. Na verdade, Boa. eles querem nem ter qualquer tipo de análise sobre as investigações que foram suscitadas, os 25 iniciais, tá? Ou seja, Lembrando eles querem a total blindagem do associativo, por exemplo. Exato. É isso, eles querem deixar a conta apenas do próprio associativo para fazer as punições que não vão acontecer. Porque não estão acontecendo. Porque o André Sanches, o Duílio Monteiro Alves, Augusto Melo, o Mariano, o Rubão, quem quer que seja, aqueles que assinaram o contrato Caixa, aqueles que assinaram o contrato Tausa, aqueles que deveriam fiscalizar todos os dirigentes, porque não são só os presidentes não, tá? Não são só os presidentes. Não se enganem que alguns dos nossos, né, conselheiros, aqueles desbravadores que estão na comissão de ética, meus amigos, não parem apenas em dirigentes como gestores principais. Aqueles que se omitiram foram cúmplices. O erro é coletivo. Quando eu falei aqui com o Douglas, quando a gente falou ali da questão Rojas, lembra do Cano lá, o juiz falando sobre isso? Não é apenas o presidente que é responsável, ele é responsável também. Isso você tem que buscar toda a cadeia no sentido de toda o organograma de responsabilidades. Não é possível você ter a utilização ou apropriação ou utilização de empresas de fachada, organizações criminosas, relações
contratos lesivos, e todos passam por órgãos de controle e ninguém é punido, seja por ação ou omissão. Nós estamos diante, claro, que todo mundo quer a cabeça dos peixes, mas a estrutura fica. Não adianta tirar, porque o Andrés não é presidente do Corinthians hoje, o Duílio não é presidente do Corinthians, o Augusto não é presidente do Corinthians, mas todos estão lá. Aqueles que têm irmãos, primos, tios, tias, netos, bisnetos, todos eles estão lá dentro da estrutura. É que não vai adiantar muito Todos mexer eles. se não tirar a estrutura podre que tem lá tem. Exatamente, certo?